Olá, queridos irmãos de Jornada Terrena, que a luz e a paz do Senhor Jesus faça parte em mais um momento aqui em nosso canal da Casa da Santíssima, o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vamos solicitar a presença dos Espíritos Trabalhadores da Luz, a permissão do Senhor Jesus para mais esse momento. Vamos juntos elevarmos os nossos pensamentos ao Senhor da vida e dizer: Senhor, nossa gratidão por mais esse momento, que a Tua paz, a Tua luz nos envolva a todos, que os Teus mensageiros, esses espíritos amigos coordenados pelo Senhor Jesus, se façam presente ao nosso lado, nos auxiliando em mais um estudo, no entendimento, na dissertação dessa doutrina maravilhosa. E assim, Senhor, te pedimos a permissão devida para o nosso estudo. Graças a Deus, que assim seja. Queridos irmãos, muita alegria, mais um estudo. Nós estamos aqui no povoamento da Terra. Vou colocar aqui o óculos. Isso aí. Povoamento da Terra, Adão. É a pergunta número 50 do Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Kardec pergunta: a espécie humana começou por um único homem? Ou seja, somente um homem, como nós aprendemos, né? De acordo com as nossas crenças, com o que nos foi passado aí ao longo dos séculos, das décadas, somente um homem começou a espécie humana? E a resposta dos Espíritos: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Veja bem, então os Espíritos nos respondem em acordo com os estudos científicos, a geologia, a antropologia, que vai dando origem à história como nós a conhecemos, não é? Essas ciências, elas nos dizem que a espécie humana não começou de um cidadão, de um homem, como o relato que nós conhecemos anteriormente, não é? Retirado dos textos bíblicos, que Adão foi o primeiro homem, que Deus tira uma costela de Adão para confeccionar sua companheira, a Eva. Então essa história de Adão e Eva nada mais é que um sentido figurado, não é? Uma alegoria, como nós estamos vendo aqui, não é? A espécie humana não teve origem em um homem já pronto ali, não. Nós viemos através de um processo de seleção, de evolução, não é? Como nós já colocamos aqui. Isso não descarta em momento nenhum o Criador, tá? Simplesmente que não foi uma coisa mágica, construiu Adão, construiu os animais, o mundo, não. Isso passa por um processo de seleção, de evolução, não é isso? Pouco a pouco, pelas eras, até estar aqui como nós estamos hoje, com a espécie humana estabelecida, já muito evoluída, não é? Fisicamente, intelectualmente, sim. Falta muita coisa? Sim, mas já evoluímos bastante. Então, a espécie humana não começou com um homem só. Mas para que a gente, tenha mais embasamento, não é? Na própria Bíblia nós podemos conceituar isso aqui. Nós vamos ver agora, não é? Claro que a doutrina espírita, ela não depende dos textos bíblicos, não é? Nós entendemos que a Bíblia é um livro criado de vários livros, não é? De uma era remota, onde a ciência era nenhuma, não é? O conhecimento humano era muito rudimentar. Então os homens foram transcrevendo aqui aos livros antigos que deram origem à Bíblia conceitos de espiritualidade, de história, da saga do povo, de acordo com o que eles entendiam, não é? Mas, vamos lá,
vamos ver o que está na Bíblia aqui. Essa edição aqui é da edição pastoral catequética da editora Ave Maria, tá? Essa Bíblia aqui eu pratico alguns estudos nela. Aqui logo no início dela, aqui na apresentação, ela vai trazendo aqui a apresentação dos livros, o Pentateuco, o livro da Gênese, Êxodo, Levítico, né, Josué, Deuteronômio, Ruth, Juízes, enfim. Ela vai nos narrando aqui o que significa cada livro desse, a sua origem, o que ele trata. Então vamos lá, no livro de Gênesis é muito interessante o que está escrito aqui, vejamos. Segundo a Bíblia aqui, tá? Vou ler o relato aqui que está no livro de Gênesis. O livro Gênesis ou o livro das origens é a palavra pela qual começa o texto sacro. Contém tradições da mais remota antiguidade. Utilizou-se seu redator de fontes de origens diversas, as quais por vezes apresentam algumas divergências. Ou seja, foram vários pergaminhos, vários livros que foram unidos, conhecimentos diversos, para dar origem ao livro da Gênesis. Por isso que nós muitas vezes não encontramos uma certa concordância em algumas situações aqui, não é? Então vamos lá, continua aqui. Não se trata de um verdadeiro livro de história. Vou repetir aqui, está na Bíblia, tá? Não se trata de um verdadeiro livro de história, ao menos no sentido em que entendemos hoje a história. Nem tampouco de um manual de história natural, com a finalidade de expor as origens do mundo e da humanidade. Seu autor teve em vista apresentar um ensinamento religioso que determina as relações entre o homem e seu Criador. Veja, esse é o relatóriozinho aqui de introdução do livro da Gênesis da Bíblia. Então não se trata de um livro de história como nós conhecemos a história hoje, não é? E sim um ensinamento filosófico, religioso, não é? Uma história em acordo com a crença, com crenças da época. Não é mesmo, meus irmãos? E convenhamos, com todo respeito às pessoas que acreditam fielmente na Bíblia, não é? Que não são capazes de discordar de nada que ali está, de conceituar, de pautar, de questionar, com todo respeito a essas pessoas. A gente respeita, a gente entende plenamente, mas a pessoa em pleno século XXI crer que Deus construiu um boneco de barro, tirou uma costela, deu vida a esse boneco, tirou uma costela, confeccionou a sua companheira e assim vai por diante, que toda a humanidade começou aí, é negar completamente os achados arqueológicos, os achados aí da história, não é? A saga da humanidade, civilizações aí muito antigas, que deixaram seus monumentos aí, como os egípcios, os chineses, a América povoada desde mas muitos séculos antes que o homem pisou aqui, não é mesmo, meus irmãos? Então a gente sabe que isso tudo é uma grande alegoria, essa história de Adão e Eva, não é? Como o dilúvio bíblico e outras situações, que nós faremos um vídeo aqui só sobre isso, relacionado a esse livro magnífico de Kardec aqui, a Gênese, tá? Que é um outro livro que nós estudaremos. Mas, projeto para o ano que vem aí, serão vários vídeos sobre temas aqui da Gênese, tá ok? E lá no capítulo 11, no item 38, sobre a formação dos povos, das raças, não é? Está aqui a raça adâmica. Para quem quiser aí dar um enfoque melhor nesse assunto, aqui na Gênese, capítulo 11, item 38, raça adâmica. E Kardec coloca para a gente aqui que a raça adâmica
ela significa as raças mais evoluídas do planeta. Quando encarnaram aqui aquela história dos exilados de Capela, que nós conhecemos muito no movimento espírita, no espiritismo, não é? Segundo diz a história, que vieram um grupo de espíritos, um grande grupo de espíritos exilados de um planeta Capela e que encarnaram aqui, dando origem aos hebreus, aos hindus, aos egípcios e o povo ariano da Europa. Essa seria a raça adâmica, e Kardec comenta aqui, que muito antes do relato bíblico, aí de 4, 5 mil anos atrás, que seria o primeiro homem, Adão e Eva, os primeiros homens, já existiam civilizações na Terra, como os egípcios, como ali na própria região ali do Iraque, Irã, não é? As Américas já tinham civilizações primitivas, e assim vai, tá? Então aqui está um bom estudo, muito bacana sobre a raça adâmica, tá ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso livro dos Espíritos. Bom, então a espécie humana não começou com o homem, tá ok? Segundo os Espíritos. Aquele que nós chamamos Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. E a pergunta 52, Allan Kardec pergunta o seguinte: podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que lhe assinalais, cerca de 4 mil anos antes do Cristo. E aí tem um comentário de Kardec aqui. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram a certa região, a alguns dos grandes cataclismas que revolveram em diversas épocas a superfície do globo, e se constituiu tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os processos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos. Como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir dessa época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Veja, então Kardec coloca que se realmente Adão existiu, como os espíritos colocam aí, que ele existiu mais ou menos há 4 mil anos atrás, não é? Antes de Cristo, foi algum líder de alguma tribo, de algum povoado que resistiu aos cataclismas inúmeros que a Terra tem atravessado, inundações, terremotos, não é? Secas, uma série de fatores que naquela época, sem os recursos que nós temos hoje, sem a globalização, é fatal para essas tribos, para esses povoados, não é? Então o Adão, se realmente existiu, foi um desses líderes aí, dessas tribos, que continuou aquele clã, aquela cidade, aquela região ali. Mas, com mais razão, acredita-se que a raça Adão, não é, como ele coloca aqui, é a personificação das primeiras idades do mundo, ou seja, como na Gênese. São as raças que começaram a pensar, a realizar um progresso maiores do que aqueles homens das cavernas que viviam aqui nessa época, não é? Então a humanidade tomou um grande boom no processo evolutivo. E isso nós chamamos as raças adâmicas. É justamente o Adão e Eva bíblico, em sentido figurado. Não é isso, meus irmãos? Olha como é bacana um estudo como esse, como vai abrindo o campo de visão nosso, não é? Para os textos bíblicos, em acordo com a ciência hoje. E vou contar uma coisa para os senhores. Eu era criança na igreja, eu ficava triste porque eu achava que eu estava pecando. Eu fui criado na igreja católica e eu nunca concordei com essa história de Adão e Eva, dilúvio bíblico. E as catequistas na época falavam: olha, você está pecando, você não pode discordar da Bíblia. Eu falava: mas eu não acredito nessas coisas, eu sou uma pessoa que eu vou em acordo com a ciência está aí mostrando os fósseis, os achados arqueológicos de milhares e milhares de anos.
Isso é uma história, eu não consigo entender isso. Por que a Bíblia mente? Na minha cabeça, a Bíblia mentia. A cabeça de um menino de 12 anos, 11 anos de idade, ou talvez até menos. Eu nunca concordei com esse assunto, mas vivi com essa sombra na minha mente. Até que eu leio o Livro dos Espíritos. E o mundo descortinou na minha cabeça, não é? Um mundo de ideias novas. Quando Kardec coloca exatamente essas questões. Olha, tudo isso é a forma como os homens enxergavam a vida, a história, a geologia, a Terra, o planeta, não é? Então eles escrevem em acordo com a sua inteligência da época. Adão foi um homem criado por Deus, fez a sua companheira e começou a multiplicar-se. Hoje nós sabemos que não, que Adão significa as raças evoluídas do planeta. É quando o homem começa a despertar a sua inteligência, não é? Começa a caminhar com mais tecnologia, com agricultura, com conhecimentos, não é? E aí começa a nossa saga realmente histórica do homem moderno, né? Apontando nas primeiras raças mais evoluídas do planeta. Muito legal isso, não é, meus irmãos? Muito bacana. E aí vamos continuar aqui o nosso estudo. Allan Kardec coloca aqui na questão 52, diversidade das raças humanas, ou seja, as diversas raças que existem no planeta, não é? Vamos lá. De onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas da Terra? Ou seja, de onde vem o negro, o branco, o asiático, os peles vermelhas são os indígenas, não é? Os povos primitivos das Américas e outros, não é? Que foram se misturando, esses povos. De onde vieram essas inúmeras etnias? E a resposta dos espíritos: do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Olha que resposta linda, não é? Do clima. Certamente que um europeu não pode ter uma pele igual a um homem da Ásia, da África, não é? Para proteção do sol. E o homem da África, da Ásia, não pode ter uma pele igual ao homem da Europa. Então, a evolução ela fez com que essas tribos, esses clãs, essas raças, elas fossem se adaptando ao meio ao qual está inserido, não é? Mas olha a resposta dos espíritos, que lindo! É como dois filhos que são educados em locais diferentes. Um tem uma educação, um costume, o outro tem outra. Mas todos nós somos esses filhos do mesmo Pai. Que coisa bacana, não é, meus irmãos? Então as raças, essa diferença física, moral, isso vai o quê? Do habitat que ele habita, do clima, dos costumes que foram desenvolvidos, não é? Nada mais que isso, mas que todos nós somos seres humanos. Sejamos nós asiáticos, sejamos nós europeus, sejamos nós latino-americano, africano, enfim, todos nós somos seres humanos, somos filhos do mesmo Pai. Que coisa bacana, né, meus irmãos? Então vamos lá. Pergunta 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Ou seja, será que o homem surgiu em várias partes do planeta? Esse globo aqui significa o planeta Terra, tá? Ou não? Como é que fica isso? É a resposta dos espíritos. Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Veja, então o homem apareceu em vários pontos diferentes. Ou seja, aquelas raças primitivas, elas foram evoluindo, né? Aquele primata nosso, não é? Que ele veio progredindo, evoluindo, ele foi se dispersando e dando origem a raças diferenciadas.
em várias localidades do planeta, em tempos diferentes. Ou seja, de repente na África, o homem evoluiu mais rápido, na Europa levou mais tempo, não é? E assim vai. Daí essa diferença desses povos, dessas raças, também contribui para isso, que o homem apareceu em vários pontos, em época diferente, não é mesmo? Vamos lá, uma perguntinha aqui. Estas diferenças constituem espécies distintas, ou seja, então o europeu é diferente do africano, do asiático e assim por diante? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que eles deixem de formar uma só espécie? Que coisa legal, não é essa resposta? Então, os Espíritos nos dizem que todos nós somos da mesma espécie, a espécie humana. Simplesmente as diferenças aparentes é pelos costumes, pela educação, pelo clima, não é? Mas todos somos irmãos, como os frutos da mesma espécie. Nós temos a manga espada, a manga carlotinha, a manga rosa, a manga aí, essa mais nova agora que eu esqueci o nome, essa manga que vem de comprida, muito gostosa, saborosa, não é? Foi uma manga projetada, a união de várias espécies, esqueci o nome agora. Mas são mangas, não é? A manga espada é uma variedade de manga, o fruto é a manga, como a manga carlota, a manga rosada e assim vai. Da mesma forma somos nós homens, o japonês, o alemão, o suíço, o brasileiro, o argentino, todos nós somos da mesma espécie, a espécie humana, que Deus escolheu, como nós veremos à frente, e até já vimos isso, os espíritos para realizar o seu progresso. Todos nós somos iguais, não é mesmo, meus irmãos? Que coisa legal. Então vamos lá. Pergunta 54, e a última de hoje do nosso tópico aqui. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Veja, os Espíritos orientando Kardec aí, não é? Que nós estamos sempre acostumados a tomar as palavras ao pé da letra. Então, todos nós somos irmãos. Não significa que tenhamos vindo de várias raças que foram se unindo, se modificando, se melhorando, que nós não somos irmãos. Sim, somos todos da espécie humana, não é? E que Deus escolheu para que os espíritos animassem. Todos os espíritos somos nós, não é? O espírito é igual, o que diferencia é o nível espiritual de cada um. Mas mesmo os mais equivocados realizarão seu progresso pouco a pouco pelos séculos afora, através das inúmeras reencarnações, chegarão ao nosso ponto aqui e nós continuaremos essa nossa projeção em direção à autoiluminação, em direção que todos estão inclinados para o mesmo fim. Qual é o nosso fim? É morrer no túmulo? Não, é a autoiluminação. Brilhe a vossa luz. Lembremos dele, do Senhor Jesus. O nosso fim é lá como ele, o Senhor das estrelas, Jesus. Todos nós, todos somos irmãos. Por isso Jesus nos diz: não se perderá nenhuma das minhas ovelhas que o Pai confiou aqui na terra, não é? Mostrando que todos nós realizaremos o nosso progresso e que todos nós, os homens, somos irmãos. Então é momento, meus irmãos, de nós estudarmos profundamente essa doutrina e nos identificarmos como criaturas espirituais que somos. Os cargos, as posições, a raça a qual nós estamos encaixados aqui na Terra,
são transitórias. Eu sou luz. Eu não nasci no berço e jamais morrerei no túmulo, como você que aí está. A Terra não foi o nosso início, nem será o nosso fim. Nós somos viajantes cósmicos, como estamos vendo aí. Raças vieram de um orbe evoluído e encarnaram aqui, que não se adaptavam àquele planeta. São os capelianos, as raças adâmicas, não é? Que nós citamos, esses povos mais evoluídos, que deixaram aí gravado na pedra esses monumentos fantásticos, como os incas, os maias, os egípcios, não é? Os chineses com essa sabedoria milenar, esses povos da Ásia. Quando hoje a gente está estudando o perispírito, os centros de força, que são os chakras conhecidos pelos asiáticos, há milhares de anos eles já falam isso, o fogo serpentino, que é a energia que nós possuímos. Usam a meditação para o encontro de si mesmo, para equilibrar essas forças, não é? E a gente está estudando esse beabá hoje, eles já conhecem há milhares de anos. Então, meus irmãos, essa é a nossa destinação. Todos os homens são irmãos. E um estudo como esse maravilhoso, tá ok? Vai nos mostrando que essa ideia que nós tínhamos de Adão e Eva, vamos abrir a nossa mente para o século 21. Vamos entender a vida como um todo, não é? E a doutrina espírita, essa possibilidade, essa grande oportunidade que nós temos, que caminha lado a lado com a ciência. E a doutrina espírita nos diz coisas, muitas coisas, que a ciência está ainda alcançando e ainda vai demorar tempo para chegar lá. E o Espiritismo já nos mostra que quem coordena a vida aqui no plano físico é algo muito superior a isso. Isso aqui é um projeto divino. E a ciência ainda acredita que isso tudo é uma coisa simplesmente material. Mas está chegando lá. E outras situações, outros conhecimentos que nós já conhecemos há muito tempo. Os espíritos já nos disseram. E a ciência está chegando lá, está conhecendo agora, está estudando. Aproveite a oportunidade. Estude a doutrina espírita. Isso aqui é um canal sério. Os nossos estudos são sérios. Se você está chegando hoje, vai lá na playlist, vê lá, tem desde a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, até hoje, a pergunta aí, 54, deixa eu ver onde eu parei aqui. Até a pergunta aqui, 51, não é? Onde nós paramos aqui hoje. Não, 51 não, 54, sim, desculpa aí a confusão. Hoje nós estudamos da pergunta 50 até a 54. Semana que vem nós estudaremos pluralidade dos mundos, não é? A 55, falando sobre os planetas, se são habitados, como é que isso funciona. Veja que coisa bacana. Então está tudo aqui, desde a pergunta número 1 até a 54, semana que vem a 55. Entra lá, vai estudando, estude conosco, estudemos Allan Kardec, vale muito a pena. Que o Senhor da vida nos ilumine, ampare a todos nós, deseja a você, querido irmão, querida irmã, saúde, paz, equilíbrio, a você e a toda a sua família. Obrigado pela companhia, muita paz e muita luz. Graças a Deus.